Fala Brasil! Fala minha potência! Nós estamos aqui novamente, né, nesse encontro especial do podcast Visão Empreendedora, onde nós estamos conversando sobre a visão empreendedora para a nossa cidade de Feira de Santana, pensando principalmente aí nos próximos 4 anos, né? Que é o período onde nós estamos agora vivendo aí, tá todo mundo no calor das emoções, falando sempre de eleições, né? Em todo lugar, seja no futebol, seja na igreja, no restaurante, aonde a gente chega tem alguém falando de política. E isso eu acho muito bom, porque isso eleva, querendo ou não, a consciência cidadã do nosso povo. E eu inspirado, né, lá em São Paulo, Flávio Augusto entrevistou o Pablo Marçal, abriu para outros candidatos também. E eu falei bem assim, poxa, por que a gente não fazer isso aqui na nossa cidade? E poder ouvir de fato, agora é lógico, é uma conversa de empreendedor, é uma conversa voltada para o setor produtivo, de fato, da nossa cidade. O que a gente pensar? Qual é a visão empreendedora dos candidatos? E hoje nós estamos aqui num dia muito especial. Nós estamos aqui recebendo o candidato a prefeito de Feira de Santana, que é conhecido de todos, né? Eu acredito que todo mundo de Feira da Bahia e do Brasil já ouviu falar, até porque ele já foi prefeito na nossa cidade e agora está se candidatando novamente a prefeito. E eu quero inicialmente, de fato, agradecer, porque eu imagino a correria, a agenda, a loucura que é, nós estamos já prestes da eleição e para administrar, para conciliar tempo, para estar aqui com a gente, realmente eu me sinto muito honrado com isso, porque se não fosse especial esse momento, se não fosse especial vocês que nos dão uma audiência, que querendo ou não, a nossa classe empreendedora tá ligada sempre ouvindo o podcast Visão Empreendedora, a gente não teria essa oportunidade desse encontro. Então, eu quero que você comente aí nesse vídeo, tá? Eu quero que você curta esse vídeo, eu quero que você pegue esse vídeo e mande para todo mundo, tá? Manda pro grupo da família, manda pro grupo da faculdade, manda pro grupo da academia, manda para todo mundo, porque hoje, no Visão Empreendedora, Cleison Melo tá conversando com ninguém mais, ninguém menos que José Ronaldo de Carvalho. Seja muito bem-vindo, meu candidato a prefeito de Feira de Santana. Olá, um abraço, prazer, Cleison, estar aqui com você, uma satisfação, é a segunda vez que a gente conversa, bate papo, né? E sempre será um prazer ser entrevistado e bater papo com você, tá? Eu acho que você tem feito um belo trabalho nesse sentido de divulgação da questão empresarial, econômica da cidade, e sempre será uma alegria a gente encontrar um tempo aqui, ali, acolá, para a gente bater esse papo. E tô aqui às suas ordens. Opa, obrigado. Eu fico muito feliz. E lembrando que da primeira vez a gente estava num estúdio que não estava tão legal, né? Agora a gente chegou num estúdio melhor, mais confortável e melhor, né? Aparelhado para que a gente possa levar mais qualidade para você aí que está acompanhando. Meu prefeito, eu quero lhe fazer uma pergunta que é o seguinte. O que te motivou? Na verdade, você foi prefeito de Feira de Santana durante 4 mandatos? 4. 4 mandatos. Às vezes a gente vê, até falando de negócio, de empreendedorismo, a gente conversa com o pessoal que é empresário e aí fala, todo mundo faz o teu sonho, é de com 50 anos, com 60 anos, aposentar, né? E ficar na fazenda, ficar na roça. E eu vejo o senhor incansavelmente ali, trabalhando, lutando, acompanhando agora nas redes sociais aí, é uma correria que cansa até a gente acompanhar ali. E eu fico pensando, e agora uma pergunta muito pessoal, o que é que motiva essa busca, o que é que motiva essa candidatura? Qual é a grande motivação? Antes de eu ser candidato a prefeito, minha primeira campanha no ano de 2000, eu fui convidado por José Falcão da Silva, então prefeito de Feira de Santana, em 1988, a ser candidato a prefeito de Feira de Santana. Eu era deputado estadual no meu primeiro mandato. Eu agradeci o convite depois de muita reflexão e não acertei ser candidato a prefeito naquela oportunidade. Eu disse a ele que eu queria amadurecer mais, eu queria aprender mais e poderia ser candidato a prefeito em uma outra oportunidade. Em 1996,
eu fui convidado por Antônio Carlos Magalhães, então presidente do Congresso Nacional, e pelo então governador Paulo Souto também para ser candidato a prefeito. Eu também não aceitei, tá? Não aceitei ser candidato a prefeito. Eu, naquela época, queria ser deputado federal, porque eu queria aprender a andar em Brasília. Porque se eu acontecesse de ser prefeito, eu saberia andar os caminhos de Brasília. Boa. Aí não aceitei ser candidato. Me elegi deputado federal e em 2000 fui candidato a prefeito. Porque eu tinha aprendido todos os caminhos que um prefeito precisa para poder fazer uma boa gestão numa cidade. Me elegi prefeito, 62%. Fui reeleito com 65%, 66%. Aprovação total. A terceira foi com 68%, a quarta foi com 71,5%. E hoje tenho 2 anos praticamente andando, né, por esse município, zona urbana e zona rural. E em todos esses locais eu recebi palavras de incentivo e de apoio para uma candidatura. E aqui, sem nenhuma demagogia, aqui do fundo do meu coração, isso eu falo antes, eu fora e dentro da política. Sim. Falo isso muito mais 1 ano, 2 anos antes de qualquer política. Eu tenho uma gratidão por essa cidade, tá? Essa cidade eu vim para aqui com o sonho de fazer uma universidade e de trabalhar. E eu cheguei nesta cidade e fui no dia seguinte trabalhar na Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Fui ser datilógrafo na Prefeitura de Feira. Então, quem me acolheu foi a prefeitura. Me deu a oportunidade de ganhar o salário mínimo, pagar a pensão que eu morava e poder estudar. E assim eu fiz, né? Fiz o ensino médio e posteriormente a universidade. Aqui conheci a esposa, aqui constituí família, meus filhos, netos, né? E aqui constituí milhares e milhares de amigos. Pessoas que me abraçam, pessoas que gostam de Zé Ronaldo e pessoas que eu amo, né? Sim. Eu não gosto muito de falar não, porque eu me emociono, tá? Então é isso que me faz ser candidato. Essa vinculação muito forte, essa ligação extremamente forte dentro do meu coração com essa cidade. Então eu estou me achando com saúde. Perfeito. Em condições de continuar trabalhando, mais maduro, mais experiente. Verdade. Então eu acho que se eu for eleito prefeito de Feira de Santana, eu vou fazer um governo melhor ainda do que os que eu fiz. Porque eu hoje tenho a experiência, né, de saber onde buscar os recursos, de atrair os recursos. Hoje eu não tenho a menor dúvida que eu vou me relacionar muito bem com qualquer governador, com qualquer presidente da República. Não tenho nenhuma dúvida disso. Lá no passado eu me relacionei muito bem com todos eles. Sim. Né? Inclusive com Rui Costa, com Wagner, com o próprio Lula, com a Dilma, com todos eles. E agora, com minha experiência maior, a minha relação vai ser mais forte ainda, tá? Nós vamos, sem dúvida nenhuma, pode crer, eleito prefeito, nós vamos fazer uma gestão que vai ficar na história desta cidade, tá? E o bacana é que eu já tenho tudo na minha cabeça, das grandes conquistas que essa cidade precisa. Não tenho nenhuma dúvida de que nós conseguiremos realizar. Isso que o senhor trouxe aí, para mim, é muito importante. Na verdade, até da forma como o senhor organizou essa ideia, né? O senhor recebeu 2 vezes lá o convite para ser prefeito e o senhor não aceitou porque o senhor estava ali ainda sem se sentir preparado. E, de fato, se preparou e assumiu. E aí agora você traz justamente esse fechamento que eu acho bastante interessante. E hoje eu acredito que tem tudo para fazer realmente um grande mandato, porque tanto o senhor tem a experiência aí do legislativo, quanto com a experiência gigante aí do executivo também. Então, a gente sabe que por mais que a gente tenha experiência, a gente vive coisas que quem está de fora, por exemplo, eu que sou empresário, eu não sei o que o senhor passa no dia a dia dentro de uma prefeitura, mas o senhor sabe. E o senhor sabe
não de ouvir falar, mas de viver isso. Então, com tudo isso aí na cabeça, eu imagino que realmente tenha muitos projetos e bons projetos para a nossa cidade. E é sobre isso que a gente quer conversar aqui um pouco, é sobre essas ideias, é lógico, talvez tenha algumas coisas que não possam ainda ser faladas, mas aquilo que puder ser falado, se puder trazer para a gente, vai ser bastante importante. E o senhor tocou num ponto que eu queria que o senhor aprofundasse só num detalhe disso, porque outro dia as pessoas têm batido muito nessa questão, né? Porque o prefeito tem que estar do lado do governador, porque se não estiver do lado do governador não recebe nada, a coisa não acontece. E eu usei um argumento, me corrija se eu estiver errado. Eu falei, cara, independente de partido, eu não estou falando aqui apenas de Feira de Santana, mas em São Paulo, em Minas, no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar. Você já imaginou se o governador só for ter verba, só for ter projeto para o partido dele, aonde ele estiver? Como é que vai funcionar isso? E as nossas leis? Aonde é que estão as nossas leis? Cadê os nossos deputados e senadores? Ninguém pensou nisso? Então, uma cidade que tem talvez um adversário político de época de campanha vai ser punido. Como é que hoje, qual é a estratégia que o senhor pensa, pensando em ser eleito, de fato? O governo atual hoje é partido contrário. Isso o senhor vê como um empecilho ou o senhor, hoje, com a sua experiência, o senhor acredita que é algo que consegue negociar e resolver? Eu gosto de responder essas perguntas com algo prático e objetivo e exemplos que aconteceram ao longo da história. Eu não vou criar aqui nenhuma fantasia, eu vou falar fatos concretos que aconteceram. Eu fui prefeito, César Borges governador, Paulo Souto governador. Mas eu fui prefeito, Jacques Wagner governador, Rui Costa governador. O maior tempo das minhas gestões como prefeito foi com Jacques Wagner e com Rui Costa, né? E mantive ótimo relacionamento com eles. E tenho um relacionamento com eles, tá? A gente sempre teve respeito mútuo. Mas eu quero aqui dizer que eu também tive o prazer de receber o presidente da República, Lula, em feira, a Dilma, e fui recebido lá no Palácio, tanto pelo Lula quanto pela Dilma, tá? E levei projetos, e posso aqui dar vários exemplos, né? Quem levou o projeto da Lagoa Grande foi Zé Ronaldo. Quem deu o projeto ao governo foi Zé Ronaldo, que nós fizemos o projeto. Então, nós entregamos o projeto da Noite Cerqueira. Esse projeto da Lagoa Grande e da Noite Cerqueira foi pago com dinheiro que nós recebemos de prêmio. Veja bem, como é que o município recebe prêmio? Recebe. Eu vou mostrar como foi. Nós tomamos o primeiro empréstimo internacional que um município do Nordeste brasileiro, do interior, tomou, tirando capital. Sim. Foi Feira de Santana. Nós tomamos na CAF, um banco, e construímos os viadutos de feira. Tomamos o empréstimo e pagamos. Tomei e paguei, tá? Os empréstimos. E realizamos as obras que estão aí na cidade. Vamos imaginar se a cidade não tivesse esses viadutos, né? Mas vamos adiante, né? Vamos adiante. Nós aplicamos esse dinheiro tão bem aplicado que o banco deu de presente à Feira de Santana R$2.600.000 de prêmio pela boa aplicação e pela boa execução e pelas obras bem feitas. Porque serviu de vitrine para o banco apresentar outras pessoas, outros governos. E esse dinheiro, nós fizemos o projeto da Noite Cerqueira, o projeto da Lagoa Grande, o projeto, se não me falha a memória, não sei se foi do Centro de Convenções, mas da Avenida Ayrton Senna. Sim. Tudo isso foi pago com esse dinheiro. Então, olha, uma pessoa que tem uma experiência, né, que sabe buscar essas coisas, eu tenho, por exemplo, Feira de Santana foi o primeiro município do Brasil que lançou Minha Casa Minha Vida. E foi o município que talvez tenha o maior número de casas construídas. Isso, modéstia à parte, foi a agilidade e a gestão que a gente fez na prefeitura. E nunca houve uma denúncia contra a prefeitura de que eu botei um afilhado meu para morar numa casa dessa. Porque nós fazíamos o sorteio eletrônico.
e respeitava a todos, tá? Então, se nós conseguimos fazer isso, se nós conseguimos realizar tudo isso, bom, por exemplo, ultimamente está sendo condenado em feira pelo meu adversário político o que chama de BRT, que gastou 100 milhões de reais no que chama BRT. É um mau absurdo que esse rapaz está fazendo. E eu vou, inclusive, explicar nos próximos dias. Eu deixei ficar aí, ficou 1, 2, 3, 4 dias falando e eu calado. Mas agora eu estou explicando as questões, né? Olha, o dinheiro do BRT não foi para comprar ônibus. Não era para comprar ônibus. Os ônibus são das empresas. O dinheiro do BRT foi para resolver problema de mobilidade urbana nessa cidade. E nós resolvemos. Nós construímos com esse dinheiro o túnel da Maria Quitéria com a Getúlio Vargas. Nós construímos o túnel da João Durval com a Presidente Dutra. Nós fizemos uma drenagem de águas pluviais que sai da João Durval e vai até a Avenida de Canal. E por isso a Prefeitura teve a competência e a condição técnica de fazer as obras do Projeto Centro. Foi esta drenagem que nós fizemos que permitiu à Prefeitura fazer o Projeto Centro. Se não tivesse essa drenagem, não teria realizado o Projeto Centro, né? Nós pavimentamos diversos corredores de trânsito na cidade de Feira de Santana. Essas mudanças que aconteceram ali pela Maria Quitéria, aquelas mudanças no trânsito, aquelas ruas todas foram asfaltadas com esse recurso também. Construímos as estações de passageiros modernas, não deve a lugar nenhum em termos de modernidade essas estações, tá? E, evidentemente, que está funcionando a questão ônibus, não como eu imaginava. Agora, se fui eu que trouxe esse projeto, será que eu não vou fazer esse projeto funcionar? Claro que vai, é uma questão de capricho pessoal. Sim. É uma questão de capricho pessoal. Os ônibus vão funcionar no BRT como foi imaginado, no lugar que foi planejado, nós vamos executar, tá? Mas, voltando à sua pergunta, eu dei esses exemplos, porque isso aí também foi fruto de recursos que eu tomei. Não foi recurso dado, não. Foi recurso emprestado e que está rigorosamente o pagamento em dia, pelo que eu sei, né? Junto à Caixa Econômica Federal. E tudo isso foi feito entre a Prefeitura e a Caixa Econômica e tudo aprovado. Então, eu cito esses dois exemplos dessas grandes obras de infraestrutura da cidade, que prova que não é necessário um prefeito ser do mesmo lado do governador. Em primeiro lugar, nós vivemos em uma democracia, um país democrata. Aqui não está na Venezuela. Aqui nós não somos a Venezuela. Aqui nós não somos a Coreia do Norte. Aqui é um regime democrático, onde as autoridades se respeitam. E no dia que eu chegar em uma campanha política, que eu não aceitei nem lá atrás, quando Antônio Carlos Magalhães era governador, que dissesse em feira que era bom eleger Zé Ronaldo, porque ele ajudaria a Feira de Santana. Ele nunca disse isso, porque eu também nunca concordei. Tá certo? Nunca concordei. Falei aqui lá no início, não sabia que ia ter essa pergunta para mim aqui, que eu recusei ser candidato a prefeito de Feira 2 vezes. Tá certo? Então, meus fatos são concretos. As minhas atitudes são concretas, tá? No dia que eu tiver de ser algo na vida, que eu vou dizer assim, não, para eu ser isso, é porque o fulano vai ter de me ajudar para eu ser, eu não quero ser. Eu quero ser pela minha competência. Eu quero ser pela minha capacidade de saber dialogar com o contraditório. Com as pessoas que também são contra. Mas que quando a gente for eleito prefeito desta terra, pode ter certeza que vocês vão se surpreender com a minha relação com o governo estadual e com o governo federal. Porque, acima de tudo, está o interesse de Feira de Santana. Excelente. Eu penso dessa forma e eu penso que a política, na verdade, ela tá para somar, tá para ajudar, de fato, o cidadão e não para atrapalhar. E falando nisso aí, eu vou trazer uma questão aqui pessoal, local agora, que é... A gente presenciou aqui em Feira de Santana, nessa última, que não tem a ver com o senhor em si, mas
qual é a situação? A gente presenciou muita disputa, muita briga entre a Câmara de Vereadores e o Poder Legislativo e Executivo aqui no município. E a minha pergunta não é para a gente ficar nem chorando pelo passado, nem olhando para o passado, mas é como o senhor pensa nessa gestão, que o senhor já tem uma experiência e agora está com mais experiência ainda, mas tem algo para mudar, para melhorar? É possível? Porque às vezes a gente presenciou várias coisas boas, projetos bons para sair, e um acusava o outro, não vai sair por isso, não vai sair por aquilo, e a gente, no resumo da ópera, a gente vê que a população está perdendo, a população está sofrendo. Como o senhor pensa em ter essa negociação e essa conversa, esse diálogo com a Câmara de Vereadores? Quando prefeito, todos os projetos que eu encaminhei à Câmara Municipal foram 100% aprovados. E a grande maioria por unanimidade, inclusive com votos da oposição. Não tenho nenhuma dúvida que esse período agora há um prejuízo muito grande para a cidade de Feira de Santana. Muitas coisas que poderiam ter sido realizadas não foram, porque esses projetos estão engavetados na Câmara Municipal, no gabinete da presidente da Câmara, né? Ela não colocou para votar projetos que, por exemplo, ajudaria a resolver o problema de drenagem na cidade, tá? Isso não foi votado. Eu acredito que, sendo prefeito, os projetos da minha gestão serão aprovados. Nós vamos levar à Câmara, se necessário, vamos lá debater, sentar, esclarecer, né? Tudo será feito com responsabilidade e com um bom diálogo. Mas eu acredito, sim, que nós conseguiremos aprovar os projetos, como já aprovamos no passado. Eu acho que é o que eu estou lhe dizendo. A experiência que eu tenho permite dizer aqui que nós aprovaremos. Excelente. Vamos lá. Nós estamos aqui com algumas perguntas. Eu não queria, lógico, né? Para mim é uma honra poder estar aqui conversando com o candidato a prefeito e com os outros candidatos também. É uma honra isso. E eu não me considero tão preparado, tão competente para somente eu formular perguntas, e eu acho que a gente traria o podcast ainda mais rico ouvindo outros empreendedores, outros empresários. E eu solicitei de alguns empresários que fazem parte, que já passaram inclusive por aqui pelo Visão Empreendedora, e que a gente conhece a Visão, a gente sabe o quanto que eles gostam, o quanto que eles estimam a cidade, e eu pedi que eles enviassem perguntas para que a gente pudesse estar fazendo aqui diretamente e pudesse estar trazendo a participação deles. Então, vamos lá para a primeira pergunta aqui, né? Vamos para a primeira pergunta. Talvez algumas perguntas um não sabia do outro e pode ser repetida. Se for repetida, a gente passa e vem para a próxima pergunta. A pergunta aqui agora, inclusive eu estava com ele ontem, quero mandar um abraço aqui para o mais novo comendador da nossa cidade, colega nosso lá, diretor da Associação Comercial, vice-presidente do Instituto Pensar Feira e presidente do Convention Bureau, Marcelo Alexandrino. E Marcelo Alexandrino faz a seguinte pergunta, Zé Ronaldo. Há uma reclamação unânime sobre tramitação de processos administrativos, licenças e demais providências ao poder público municipal. Abre parêntese, SEDU, licenças ambientais e etc. Fecha parêntese. A lentidão desses processos atrapalha e muitas vezes inviabiliza as iniciativas do empreendedorismo. Quais os planos para resolver esse tipo de problema? Rápido, dinâmico e objetivo sobre essa pergunta. Eu tenho dito e vou repetir aqui que teremos um governo novo, novas ideias, novas propostas, novas ações e novas atitudes dentro da gestão pública. E uma das inovações que faremos com muita força é esta área daí. Essa é uma área que passará por uma grande transformação. Não é possível a empresa querer se instalar em Feira de Santana e levar meses e meses para ter um documento liberado. Não, isso vai ter de ser rápido, objetivo e dinâmico para que a gente atraia cada vez mais empresa e faça o desenvolvimento dessa cidade acontecer. Haverá grandes mudanças nesta área na gestão pública. Excelente. E se me permita, eu vou dar uma sugestão que é inclusive para secretarias, na verdade, pensarem
em startups. Nós aqui em Feira de Santana hoje tem o Santana Valley, tem o Hub Feira, tem muita gente boa com recursos novos de tecnologia, de inteligência artificial, que consegue agregar no setor público, como tem agregado dentro do setor privado, que vem justamente para ajudar, porque humanamente fazer alguns controles, alguns acompanhamentos de processos, deixa o processo ali muito lento, burocrático e muitas das vezes preso em vontades ali humanas ali. E se a gente informatizar isso, a gente consegue ter mais celeridade e a gente consegue ter um processo talvez com mais transparência também e já um feedback ali automático, porque tá todo mundo hoje no celular o tempo todo. Então você deu entrada ali na secretaria, você tá com o número de um protocolo e você tá ali acompanhando isso e o senhor vai ter um dashboard, o secretário, com todas as informações ali, a quantidade de processos que deu entrada, a quantidade de processos que saiu. Eu falo isso de um modo bem geral para diversas secretarias, mas eu acredito que conversando com esse setor de startups, de tecnologia, tem muita gente boa para somar aí. E falando nisso, eu já vou até fazer uma pergunta também, que é se o senhor está aberto para justamente, sendo eleito prefeito, para ouvir esses grupos, esses movimentos e as entidades de um modo geral, para que possa estar trazendo sugestões para ser aplicado dentro desse mandato. Com certeza absoluta, não há nenhuma dúvida disso. Show de bola. Bora lá. Pergunta agora do presidente do Sindicato do Comércio de Feira de Santana, Marcos Silva. Abraço, Marcos. Marcos pergunta o seguinte: gostaria de saber do candidato qual o projeto que ele tem para a Feira de Santana, Projeto Centro, Shopping Popular, de um modo geral. O que é que ele pensa sobre o centro de Feira de Santana? E se efetivamente na cabeça dele ele pensa em tirar o centro administrativo do centro de Feira de Santana, na rodoviária do centro de Feira de Santana, acho que é alguma mudança aí da rodoviária, e o que ele pensa para continuar fazendo do centro de Feira de Santana como a locomotiva do comércio. Olha, a rodoviária ela pertence ao governo do estado e ela é uma concessão de uma iniciativa público-privada. Há muitos e muitos e muitos anos, há mais de 20 e 30 anos, que ela é administrada, deve ter mais de 30 anos, ela é administrada por uma empresa de Salvador, que é a mesma que administra a rodoviária de Salvador, tá? Então, é uma empresa particular que faz esta gestão. Mas vamos ao centro administrativo. Eu visitei algumas cidades no Brasil que tiraram a prefeitura do centro da cidade e levaram para um local distante da cidade. E eu entendi que isso trouxe prejuízo ao comércio da cidade, no centro da cidade. Sim. Porque a prefeitura é um órgão que muita gente procura, muita gente vai lá, tem movimento, não é? As secretarias, tudo isso funcionam. E que proporciona a ida de pessoas ao centro da cidade, o fluxo de pessoas, como é um banco, não é? Como são outros tipos de empresas, né? Então, eu não sou favorável de tirar a prefeitura do centro da cidade, tá? Aí, Marquinhos pergunta sobre a questão de um centro administrativo. Nós temos uma ideia, que eu acho que nós vamos colocar em prática, tá? Eu devo falar sobre isso nos próximos dias, no programa eleitoral. E nós vamos manter a prefeitura no centro da cidade e vamos fazer a colocação das secretarias da prefeitura no centro da cidade, tá certo? Centro que eu digo é entre o EMEC e o centro de abastecimento. Sim. Ali, entre a Avenida de Canal e o EMEC, eu chamo isso aí de centro, tá? Então, nessas imediações ali, por exemplo, onde funciona a Secretaria da Fazenda, é centro. Sim. Onde funciona a Secretaria de Planejamento, Administração, é centro, ali na Avenida Sampaio, né? Sim. Então, nessas imediações, entre a Avenida Sampaio, Avenida Senhor dos Passos, aquela região ali, tudo é centro. Então, nós não vamos retirar essa secretaria do centro da cidade de jeito nenhum. A Prefeitura, a Secretaria de Educação, vai lá para onde era o tênis, né? Sim. Eu estou vendo a construção lá.
com amplo estacionamento. Lá tem vaga para 400 vagas de estacionamento ali, num prédio de estacionamento que foi construído. Então, tudo isso nós vamos manter no centro, porque nós entendemos que o comércio de feira é muito forte, importante, e nós não podemos tomar nenhuma atitude que prejudique o comércio de Feira de Santana. Excelente. Sobre algumas pessoas têm perguntado também bastante sobre a questão da Marechal. O senhor sabe o que é que está emperrando aquilo ali da Marechal de fato funcionar como um projeto? Não sei absolutamente nada. Nunca fui chamado para discutir esse assunto em lugar nenhum, tá? Entendi. Agora eu queria emendar, já que está falando do centro aqui, eu queria fazer uma pergunta relacionada à Zona Azul. O que é que o senhor pensa? Parece que teve uma notícia nova aí agora, não sei se o senhor está sabendo também, mas conhecer a sua visão e sendo eleito, se vai funcionar, se não vai funcionar, se o senhor vê... E eu falo isso porque tem cidades que tem prefeito que vê como positivo, tem prefeito que vê como negativo. Qual é a visão do senhor com relação à Zona Azul? Olha, eu acho que eu tentei implantar a Zona Azul 2 vezes e não consegui, não tive êxito. Licitações muito complicadas, muitas ações na justiça, muito disse-me disse, né? E eu terminei não implantando a Zona Azul, não consegui. Uma delas estaria bem adiantada, mas era um fuxico muito grande na cidade, muita coisa, tá? Que eu terminei cancelando a licitação. Eu ouvi recentemente na mídia, pela mídia, de que a gestão atual esteve em São Paulo para ver essa questão através da Bolsa de Valores, né? Eu acho que isso, vindo por lá, talvez ajude essa questão dessas brigas judiciais por aqui, tá? Eu acho até uma boa ideia, mas eu quero lhe dizer que eu estou me aprofundando mais sobre isso, entre a questão da Bolsa de Valores e a Zona Azul, para que eu fale isso com mais propriedade mais na frente. Excelente. Eu vou oferecer mais uma sugestão aqui também, aproveitar esse espaço como diretor de comércio da Associação Comercial. Nós recomendamos, acreditamos que a Zona Azul vai trazer um fluxo maior para a nossa cidade, para o nosso centro comercial. É triste falar isso, que infelizmente às vezes empresários erram com isso, funcionários erram com isso, porque a gente que trabalha dentro do centro, a gente vai com o nosso carro, ocupa essas vagas, fica o dia todo lá e o cliente não tem essa condição de ir para o centro da cidade. Ou ele vai para um estacionamento que eu acho muito caro, na verdade não é que eu acho, é muito caro. Outro dia estava tendo alguma situação na Câmara de Vereadores, eu não estacionei meu carro, eu estacionei o carro num estacionamento, e falei, vou na loja, depois eu tiro o carro e vou colocar no meu estacionamento, que não tinha conta. Esqueci, quando eu fui passar no final do dia, eu tinha que pagar R$54. R$54 por algumas horas no estacionamento. Se a gente pegar hoje o salário de um trabalhador, o salário de uma pessoa e dividir por dia, praticamente foi a diária de um trabalhador pago de um carro no estacionamento. E a gente está aqui perto de Salvador, eu frequento muito Salvador, eu estaciono lá, tem um aplicativo aqui no meu celular, você paga ali R$3, R$5 de estacionamento e se resolve. Então a gente vê isso na pele. E eu tô te dando essa sugestão pra você conhecer o que a gente tá vivendo. Como a gente tem lojas, eu canso de amigos falar comigo assim, rapaz, leva teu relógio, leva esse relógio que eu comprei aí pra casa, manda essa foto e leva que eu pego na tua casa, aí na São Domingos, porque aí no centro da cidade eu não aguento não. Aí não tem estacionamento, não tem onde eu parar. Então, querendo ou não, a gente tá sentindo no comércio um esvaziamento do centro e eu atribuo muito isso. A gente não tem locais públicos para estacionar e quando tem um estacionamento privado que virou um excelente negócio, a gente viu muitos prédios sendo derrubados e muitos prédios aí fazendo um estacionamento, porque você bota um funcionário lá e aluga a hora. Os minutos, na verdade, não é nem a hora, porque é 15 minutos, meia hora. Então, tá aqui uma solicitação aí também para que o senhor possa estar analisando com carinho essa situação aí. Vamos para outro aqui. Vamos lá. Agora é Tony. Tony é empresário e corretor de imóveis aqui da Esparta. Grande abraço aí, Tony. Falar de empreendedorismo envolve uma série de vertentes e ações onde o poder público pode estar presente, ou melhor, se faz necessário estar presente. Nossa cidade é um exemplo quando se fala de empreendedores do ramo da construção civil.
cidade com números expressivos no cenário nacional, na sua quase totalidade mantinha por empresários feirenses. Com base nessa afirmação, a pergunta é: qual o projeto do candidato para melhorar a atual situação da cidade, onde o município sempre está a centenas de passos atrás quanto à urbanização e vias de acesso, para que o município continue a se desenvolver, porém de forma ordenada, diferente do caos que estamos vivendo em função da inércia do município? Essa Olha, é a pergunta de Tony aí. Deixa eu ver essa aí, nesse papel aí. O texto aí. É quase muito grande, né, o texto. É algo até que o senhor colocou um pouco aí sobre a questão da construção civil, e foi legal quando o senhor colocou que Minha Casa Minha Vida foi a primeira cidade aí. Nós temos, de fato, muitas obras nesse sentido. E a gente teve recentemente também numa reunião de pequenos construtores, e ali algumas pessoas também trouxeram algumas situações. Eu acho que nessa pergunta aí, se o senhor puder falar um pouco sobre a questão da construção civil. Olha, eu vou falar aqui eu sobre acho que é bacana. Essa questão Tem muita gente interessada. da urbanização de vias de acesso. Eu vou dar aqui um exemplo prático que eu quero fazer. Daquilo que vamos dizer assim, nos últimos anos, o maior crescimento que houve na gestão da construção civil, que é a região da Artêmia Pires. Sim. Então eu vou dar uma resposta bem prática sobre este assunto. Prefeito desta terra, uma das primeiras atitudes que tomaremos é a duplicação da Artêmia Pires, total que eu digo, da FTC até chegar na Lagoa da Berreca. Outra coisa, não é assim uma duplicação simples, é uma duplicação linda, com passeios laterais no meio, iluminação 100% nova. Todas as ruas que fazem a ligação da Artêmia Pires com a Norte Cerqueira serão todas igual à Avenida Fernando Pinto de Queiroz, tá? Que fomos nós que construímos. E a duplicação também da Avenida Silvio Matos, que também sai da Dama até a Norte Cerqueira. Sim. E todas as ruas, Itaciquara, Avenida Sossego, Corredor dos Araçás, todas elas terão vias de acesso em ótimo estado de conservação, fazendo essas ligações. E faremos também a ligação da Artêmia Pires com a Sérgio Carneiro, em um local que já existe ali do lado do restaurante Menu, Sim. que sai na Sérgio Carneiro. Tudo ali será asfaltado e iluminado, tudo com iluminação nova e moderna, tá? Tudo isso será feito. Então, é isso que ele está falando aqui, que eu entendi, que às vezes tem determinados empreendimentos que você tem dificuldades, né? Ali era a antiga estrada de Jaíba, que começou a crescer com a implantação da FTC, e daí em diante aconteceram esse pool de crescimento de tantos condomínios. Como nós estamos tendo hoje outro, que é no Alto do Papagaio, que nós vamos completar também a Avenida do Alto Papagaio, que são 2 pistas. Logo após a Faculdade Católica, nós vamos tanto à direita quanto à esquerda fazer também pista dupla naquela região de Feira de Santana. Então eu acho que mas por que isso não houve esse planejamento lá na FTC? Quando foi implantada a FTC, nós mandamos um projeto de lei à Câmara, que foi aprovado, que a partir daquela data, qualquer investimento que ali fosse feito, teria de dar o recuo na avenida, justamente para poder fazer a sua duplicação. Então, eu entendo que há total condição de fazer nesses trechos, e aquilo que ainda não tem condição, haverá diálogo. Vamos sentar, discutir com respeito ao proprietário, sem dar prejuízo a ninguém, mas respeitando a todos e fazendo algo que precisa ser feito, e é impossível retardar a execução dessas obras. Verdade. Isso é impossível mesmo, e tá gritante essa situação aí. Eu acho bem bacana isso aí. É muito, muito, muito bom. Eu queria agora fazer uma pergunta que não tem muito a ver com... É de responsabilidade do governo estadual, mas eu entendo que o municipal também tem um poder muito grande, que é sobre a questão de segurança pública. A gente está com números aí
absurdos. É triste pra gente, feirense, baiano, ver a gente no cenário nacional sempre como cidade violenta, estado, essa situação. E eu quero trazer de um modo muito peculiar uma Cracolândia que a gente está vivendo ali perto da rodoviária. A gente está vivendo isso, é triste. Eu estou em São Paulo também com certa frequência e eu me assustava quando eu chegava em São Paulo e ver isso e que a gente não via aqui, não era comum isso. E hoje a gente já vê o pessoal se escondendo no papelão ali, usando crack, comercializando droga. E qual é a visão do senhor como prefeito? Até onde o senhor consegue ir e até onde precisa do Estado? Olha, segurança pública, constitucionalmente, é uma responsabilidade 100% do Estado. O município não entra em nada na segurança pública. Mas nessa questão específica que você está falando, o município poderá, sem nenhuma dificuldade, fazer uma relação junto ao Estado e vice-versa, Estado e Prefeitura. Estaremos inteiramente à disposição para discutir essa questão. Aquele local ali realmente está muito complicado, muito difícil, eu passo ali com muita frequência, tá? E realmente precisa ser feito algo pelo poder público. E aí, evidentemente, que buscaremos o governo para a gente fazer em sintonia essa questão. Excelente. Quando o bate-papo é bom, a hora passa muito rápido, né? A gente acaba não conseguindo nem ter... esgotar também, é impossível esgotar também, né? Porque você conversar com o poder executivo da cidade realmente é muita coisa. Eu queria falar sobre BR-324, como é que a gente pode mobilizar, até porque eu sei que não é uma coisa só do prefeito, mas como é que a gente pode juntar as entidades, sabe? Associação Comercial, CDL, Siconfs, tanto porque a BR-324, e aqui na verdade não é nem uma pergunta para o senhor, mas para mim, eu estou dizendo isso nos 4 cantos. É um homicídio que está acontecendo ali, é muito buraco. Mas eu não vou fugir desse assunto, não. Eu quero falar dele. É porque eu tô preocupado com... Mas eu fico preocupado, sabe? A gente precisa estar indo na capital. Isso é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Esta é a pior estrada do Brasil, entre as 2 cidades mais importantes do entroncamento. A primeira e a segunda, capital e... Isso é um absurdo, um absurdo, um absurdo. Eu nunca vi algo tão grave na minha vida, tanta omissão como essa questão da BR-324. Isso é muito grave. Pode ter certeza, prefeito, nós vamos juntar todos os segmentos da sociedade e vamos trabalhar unidos para resolver essa questão. É uma falta de respeito com Feira de Santana, Salvador e a Bahia. Excelente, excelente. Que bom que o senhor compartilha dessa visão também, porque eu acho que o mínimo que eles faziam, até os nossos deputados aí, o mínimo que eles faziam era suspender temporariamente essa cobrança. Não, a gente não tem como cobrar. Como é que cobra com a via do jeito que tá? Então o mínimo que poderiam fazer é isso. Mas vamos junto lutar nessa empreitada aí. Eu não queria finalizar sem deixar um espaço para que o senhor pudesse se dirigir para o povo de Feira de Santana. Qual é compartilhar o nome do nosso podcast é Visão Empreendedora, né? Mas qual é a sua visão, na verdade, para os próximos 4 anos, para essa menina que é a nossa princesa do sertão? Olha, obrigado, muito obrigado por estar aqui com você, tá? Falando com você. Obrigado àquelas pessoas que estão nos assistindo. Mas eu quero aqui dizer a vocês, a minha experiência de vida hoje permite afirmar a todos os irmãos de Feira de Santana que, eleito prefeito desta terra, vocês vão ver grandes transformações nesta cidade. Modéstia à parte, eu acho que nós trabalhamos juntos e fizemos muitas transformações nesta cidade. Muitas transformações, mas muitas mesmo, tá? Saímos de uma cidade com 50% de ruas pavimentadas para 98%, 99% de ruas pavimentadas. Saúde, chegamos com 18 postos de saúde, deixamos com mais de 160 unidades de saúde. Atraímos empresas, conforme já conversamos, à Feira de Santana. Muitas empresas, tá? Então, nós vamos trabalhar juntos, nós vamos fazer uma nova gestão. Novo projeto, novas ideias e novas conquistas, tá? Vamos trabalhar juntos, vamos fazer a Feira de Santana que nós queremos e que nós desejamos, que nós buscamos, tá? Tenho certeza que se você me der este voto de confiança, nós vamos trabalhar arduamente para esta cidade crescer cada vez mais, se desenvolver cada vez mais. Muito obrigado a todos. Valeu! Eu quero deixar aqui, Zé Ronaldo, o nosso carinho, a nossa admiração, o nosso respeito.
Te admiro demais, me inspiro, na verdade, pela sua visão, pelo seu trabalho. Na verdade, em vários aspectos, né? Eu falo muito, eu dou treinamento também de produtividade, de tempo, de administrar tempo. E eu acho que o senhor seria um grande mestre para fazer como é que cuida de uma agenda para dar conta de tanta coisa. E família, e trabalho, e tudo. Então, eu gosto de me inspirar, aprendo demais contigo, aprendo com essa habilidade que você tem, essa habilidade gigante de negociação, de conversar, de diálogo. A gente vai nos 4 cantos da cidade aí, a gente ouve sempre falar muito bem. Então, pra gente é assim um orgulho muito grande. Obrigado por ter vindo ao nosso podcast Visão Empreendedora e nos permitido aprender um pouquinho mais contigo, porque cada momento que a gente para conversar, sempre a gente aprende um pouquinho mais. E eu quero parabenizar você também que assistiu esse episódio, que esteve conosco nesse episódio, e saiba, toda segunda-feira nós temos sempre um empresário, um empreendedor aqui compartilhando a sua história, compartilhando a sua jornada, para justamente ajudar você aí no teu negócio, você ter ainda mais sucesso. Até a próxima, se Deus quiser.